Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Estamos por aqui depois de um certo tempo, de volta para compartilhar com você um vídeo da Escola Bíblica Dominical. Primeiro, quero falar para você, nós estamos aqui no estado do Ceará. Eu estou exatamente aqui no quintal da casa dos meus pais, no interior. Pode perceber aqui o cenário, é em minha retaguarda. São os pés de fruteiras aqui, como goiaba, graviola e outros, acerola. Amados, hoje eu gostaria de compartilhar com você alguns pontos aqui importantíssimos, são links especiais muito importantes para você na escola bíblica desse domingo. E o tema da nossa aula de número 4 é Quando se vai a glória de Deus. Permita compartilhar com você o textuário desta aula que diz: E a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. Ezequiel capítulo 11, versículo de número 23. Verdade prática: Deus abandona o templo e retira a sua glória por causa das abominações do povo. Primeiro, meus queridos, eu quero compartilhar com você, deixando aqui a dica, que as promessas de Deus para Israel, bem como para nós nos dias de hoje, nos dias atuais, odiernos, é que as promessas, a maioria das promessas, elas não são incondicionais, são promessas condicionais. Geralmente, as promessas de Deus para a nossa vida está ligada a um pedido específico de Deus, alguns critérios de Deus. Então, por isso, nós consideramos-as como condicionais. Perceba que a glória de Deus, quando foi manifesta, primeiramente no tempo da lei, na inauguração do tabernáculo, a glória de Deus foi notória sobre a arca, sobre os querubins que estavam na arca. Foi notório, está notificado, está escrito, está lá no livro do Êxodo, quando a glória de Deus se manifestou no tabernáculo. O significado da glória de Deus, biblicamente falando, segundo a narrativa do pastor Ezequias Soares, é uma palavra hebraica, kavod. Kavod, a glória de Deus, que tem o seu sentido literal de peso. É a presença de Deus, que é a real glória de Deus. Há muito ditos falado entre os judeus, chamado de Shekinah. Na verdade, Shekinah é uma palavra do Talmud, um livro dos judeus, que eles atribuem a glória de Deus, mas na verdade o significado da palavra Shekinah é habitação, é casa. Biblicamente, a glória de Deus é conhecido como Kavod. Amados, você vai ouvir um ruído porque eu estou na parte externa da casa e está ventando aqui. Chegou um ventinho aqui, normal nessa época, aqui no Ceará, só para esse ventinho que é por demais agradável e necessário nesse tempo de grande calor. Vamos lá. Então, o significado da glória é Kavod, é a glória de Deus. A glória de Deus foi manifesta aqui no tabernáculo, nós podemos acompanhar no livro do Êxodo, capítulo 40, versículos 34 ao 35, onde a glória de Deus desce através da figura de uma nuvem, a partir do dia amanhecer, durante o dia a nuvem, e à noite uma coluna de fogo. Ela se posicionava exatamente sobre o santuário do tabernáculo, o lugar santíssimo onde estava a arca, com os seus elementos dentro, e os querubins como guardião da glória de Deus. Nós temos também outro registro da glória de Deus também na construção do templo de Salomão. Mas importa falar aqui
a respeito do que aconteceu no tempo de Ezequiel, o livro que está sendo estudado, no tempo em que a glória de Deus saiu de sobre o templo. Percebemos aqui que Ezequiel teve a visão da glória de Deus sair de sobre o lugar santíssimo, o santuário, a glória de Deus sair a ponto de entrar no templo, encheu toda a casa da presença dele, da glória de Deus, e depois todo o arraial. E de repente a glória de Deus sai do santuário e se coloca sobre os lombos, as costas dos querubins que estavam como o transporte desta glória, e se projeta por um determinado tempo no Monte das Oliveiras, que traz aí todo um sentido futuro que nós vamos falar daqui a pouco. E como um dia os judeus, dentro de um padrão exigido por Deus, tiveram o prazer, a explosão de alegria de presenciarem a glória de Deus descer sobre o tabernáculo, futuramente, posteriormente, sobre o templo construído por Salomão, que a casa encheu-se de glória, está lá em 2 as Crônicas, capítulo 5 e capítulo 7. O capítulo 7 mostra claramente que foi feita uma aliança com Salomão, e Salomão promete guardar os critérios, guardar a lei do Senhor, os mandamentos, para que a glória de Deus permanecesse no templo. Mas não foi exatamente aquilo, porque o Senhor disse que os meus olhos, dizendo o Senhor, estarão fitos sobre a casa, a minha mão estará estendida. E disse ainda mais, quando o meu povo pecar, quando o meu povo tentar se afastar da direção, e esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar, percebam que a promessa não era incondicional, era condicional. Se o povo se humilhar, se o povo me buscar, se o povo se arrepender de todo o seu coração, então do céu eu ouvirei a sua voz, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Mas perceba que não foi assim. O povo se afastaram de Deus, o povo viraram as costas para Deus, o povo se aliançaram com as abominações das nações, afastando Deus, quebrando a aliança que tinha feito com Deus, e por isso a glória de Deus se retira. O povo que uma vez teve a grande alegria, a satisfação de presenciar a glória de Deus descer sobre o tabernáculo e posteriormente sobre o templo construído por Salomão, eles tiveram o desprazer, a tristeza, o choro de ver a glória de Deus sair de sobre Jerusalém, de sobre o templo. Nós temos também a questão aqui sobre o segundo templo, que nós chamamos propriamente, eu acredito, eu considero, eu percebo que a melhor colocação aqui é a última casa. A glória da última casa será maior do que a da primeira, tendo em vista que esta última casa está se referindo diretamente a Cristo Jesus. A segunda casa se refere ao templo construído por Zorobabel. Templo esse que foi reformado no tempo de Herodes, aqui como está na narrativa do pastor Ezequias Soares, e também reformado e ampliado por Herodes. E nós temos aqui a narrativa do pastor, falando do pastor Ezequias Soares, falando sobre o segundo templo, construído por Zorobabel, e nesse tempo foi um tempo aí já no governo de Ciro, e posteriormente, depois veio o reinado de Dario, e nós vamos ver aí o incentivo, vamos ver digamos, é um incentivo mesmo para que eles fizessem o templo. Eles tiveram o desprazer, tiveram uma tristeza de ver que a glória arquitetônica do templo não era semelhante à de Salomão. Então tem uma promessa de Deus que lançava luz para a última casa, a saber, Jesus Cristo, que veio
para substituir o templo, totalmente para substituir de uma vez por toda o templo. O templo que o povo oferecia sacrifício lá, o templo que manifestava a glória de Deus. Agora, a glória de Deus é manifesta em Cristo Jesus. Nós temos o prazer de contemplar, de participar de um culto banhado pela graça de Deus, de presenciarmos milagres e maravilha com a presença de Deus, né? Como eu posso dizer, com o relampejo da glória que resplandece através da beleza, da comunhão, da participação e da presença de Cristo Jesus na pessoa do Espírito Santo. Mas Cristo Jesus substituiu todo o templo de uma vez por toda. Então a glória da segunda casa, ela é firmada exatamente nisso, na segunda casa não, perdão, da última casa, que é manifesta em Cristo Jesus. E aqui fala sobre o Senhor Jesus e o templo. Perceba que o templo ele foi construído, segundo a narrativa do pastor Ezequias Soares, é que o templo foi realmente, totalmente concluído no ano 66, por aí, depois de Cristo Jesus. E logo no ano 70 ele foi destruído. Esse templo, Jesus disse, em 3 dias destruirei esse templo, né? E reconstruirei em 3 dias. Eles achavam que Cristo Jesus estava falando do templo físico, arquitetônico, mas de fato Jesus estava falando do templo Jesus, ele mesmo falando. Então nós temos aqui em Cristo Jesus, após dizer tetelestai, ele estava entregando o seu espírito, estava consumado, consumou um sacerdócio livre, o véu do templo rasgou de cima para baixo, fez de você e de mim sacerdócio real, temos contato direto e particular com Deus. Temos o prazer e a alegria de nos reunirmos na igreja, no templo arquitetônico, para em comunhão congregarmos e adorarmos ao nosso Deus, mas a glória não é do templo, a glória é de Cristo Jesus. Nada acontece se entrarmos no templo e colocarmos Jesus fora, é como a igreja de Laodiceia. Nada acontece, não há relampejo, não há vislumbre, não há glória de Deus, mas a glória se manifesta através dos milagres, da alegria, do Senhor falando através da sua mensagem, os louvores que são elevados e arguidos de dentro do coração de cada crente fiel até o céu, até o trono da graça de Cristo Jesus. Isso faz com que nós completamos e adoramos o Senhor plenamente. Meus amados, esta é a porção de hoje. Que Deus abençoe muitíssimo a sua vida, abençoe a sua casa, a sua família. Até a próxima, assim querendo o nosso Deus. Até lá, fiquem na paz.